autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que iniciamos a conferência sob o tema A Formação Técnico Íntegra do Cirurgião Bucomaxilofacial, realizada pelo Centro Mackenzie de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Integridade, CEMAP, Mackenzie Integridade, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Gostaríamos, primeiramente, de registrar e agradecer a presença das autoridades que estão conosco nesta manhã, dos painelistas do primeiro painel, Dr. Roberto José Baroni, presidente da Câmara Técnica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, o professor Dr. Adriano Rocha Germano, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, do professor Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e diretor do Centro Mackenzie de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Integridade, CEMAP Mackenzie Integridade, do professor Dr. Fabiano Augusto Petean, docente da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenador acadêmico do CEMAP, dos demais panelistas dessa conferência, e do capelão universitário reverendo Rickson Santos Loureiro Roque, representando o chanceler do Mackenzie, reverendo Dr. Robinson Grangeiro Monteiro. Agradecemos também a presença das demais autoridades da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dos docentes, dos alunos e o público presente neste auditório e os que nos acompanham pelo Teams. O Mackenzie foi fundado por missionários presbiterianos como uma instituição confessional, cuja missão é educar e cuidar do ser humano criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Portanto, iniciamos nossas solenidades e eventos com um momento devocional de reflexão e oração a Deus, que nesta ocasião será realizado pelo capelão universitário reverendo Rickson Santos Loureiro Roque. Bom dia a todos. Eu já, de antemão, gostaria de parabenizar o CEMAP pelo precioso evento e confesso a vocês que, como capelão, a gente já participou de muitos eventos de temas que são completamente distantes daquilo que a gente estuda ou com as coisas com que a gente convive. E aí, quando eu recebi o convite formal da nossa instituição para estar aqui com vocês, a primeira coisa que me veio à cabeça é o que eu vou chegar lá e compartilhar com os meus amigos que estiverem lá, né? Eu li o tema, e eu vou até pegar a cola aqui porque eu não lembrava de cabeça, mas é a formação técnico íntegra do cirurgião bucomaxilofacial. E eu fiquei pensando o que eu poderia falar com eles, compartilhar com eles nessa manhã. Mas, na verdade, eu gostaria de pensar aqui com você sobre a profunda e transformadora verdade da obra de Cristo na vida do homem, comparando, então, aproveitando o tema, a uma ação cirúrgica divina que ele faz. Assim como um cirurgião habilidoso, ele remove aquilo que está prejudicando o corpo, Cristo também realiza uma intervenção espiritual em nossas vidas, para remover a mancha do pecado e restaurar a nossa saúde espiritual. E quais são essas ações de Cristo nessa cirurgia espiritual? Eu vou fazer essa analogia aqui com vocês bem rapidamente. Porque antes de qualquer cirurgia, é necessário fazer um diagnóstico. Um diagnóstico preciso. E da mesma forma, Deus, na sua onisciência, Ele vê o pecado que está enraizado em nossas vidas. Ele conhece os nossos corações e a extensão da nossa transgressão. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu não sei se todos que são próximos a mim aqui sabem disso, mas a minha esposa ela é cirurgiã oncológica. E ela diz que o momento crucial de qualquer tratamento contra o câncer é o diagnóstico. O diagnóstico correto, ele salva uma vida em tempo oportuno.
Essa semana mesmo, compartilhando um pouquinho aqui da minha vida com vocês, essa semana mesmo minha sogra foi ao médico fazer exames de rotina, na ginecologista, e chegou lá, a médica viu alguma coisa que estava meio fora do normal. Fez alguns exames, investigou um pouco mais e ela descobriu essa semana que ela está com um câncer que quase está tocando na uretra. E isso pode trazer alguns problemas de risco de vida para ela. Mas, graças a Deus, foi num exame de rotina que ela recebeu o diagnóstico, e hoje ela ainda tem a graça de Deus de poder fazer uma cirurgia, de retirar aquele tumor que está ali. Mas o diagnóstico correto, num tempo oportuno, pode salvar uma vida. E Deus faz esse diagnóstico cirúrgico em nossa vida. Nós somos pecadores, nós somos falhos, temos os nossos defeitos, temos as nossas fraquezas e precisamos da intervenção divina para nos suprir com um tratamento adequado no tempo oportuno também. E como pacientes espirituais, nós estamos completamente impotentes de nos curar. Assim como um doente, ele não pode se auto-operar, nós não podemos também nos livrar do pecado pelos nossos próprios esforços, méritos ou capacidade. Nossa necessidade de intervenção divina, ela é ilustrada em Efésios, capítulo 2, no verso de número 8, que Paulo também vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, uma vez feita o diagnóstico correto, nós necessitamos, portanto, queridos, da intervenção da graça divina. A obra de Cristo é a cirurgia divina que remove o pecado das nossas vidas, da nossa alma. E Ele pagou o preço do pecado na cruz para nos redimir, para nos purificar. Assim como um cirurgião, ele remove com precisão o que está doente, Jesus também remove o pecado e Ele nos restaura espiritualmente. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, levando ele mesmo em seu corpo, ele no caso Cristo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Agora, depois de uma cirurgia complexa, geralmente há um período de recuperação. Estava falando agora, sentado aqui com uma amiga de trabalho, que recentemente fez uma cirurgia de retirada de hérnia na coluna, com 25 anos de idade. Ninguém podia imaginar isso. Ficou de cama por quase um mês, tentando se movimentar, se locomover. E aí, por conta da tecnologia que nós temos hoje na medicina, fez lá a cirurgia dela, foi muito bem sucedida a cirurgia, só que agora ela passa por um tempo de restabelecimento, de restauração, durante 30 dias. E da mesma forma, após essa intervenção divina de Cristo em nossas vidas, dessa ação cirúrgica, nós também experimentamos uma transformação espiritual de restauração contínua em nós. Nós somos capacitados a viver as nossas vidas de maneira justa, de maneira que agrada a Deus. O apóstolo Paulo também escreve dizendo assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que se fez tudo novo. Portanto, para finalizar minha fala aqui com vocês, a obra de Cristo em nossas vidas é verdadeiramente uma ação cirúrgica divina. É Ele que diagnostica o nosso pecado, realiza a intervenção necessária e nos capacita para uma nova vida em sua graça. À medida que refletimos sobre essa verdade, nós devemos responder com gratidão, com adoração, reconhecendo a profundidade do amor de Cristo por nós e a transformação que Ele opera em nossas vidas. Que nós possamos viver a cada dia em ações de graças, reconhecendo a boa mão daquele que foi cirúrgico pela sua própria graça em nossas vidas espirituais, pela obra cirúrgica e redentora de Cristo na vida de todos nós. Amém.
Eu gostaria de, mesmo em respeito às diferentes expressões religiosas presentes aqui, convidá-los a me acompanhar numa oração, e eu gostaria de pedir a Deus que abençoasse esse evento nesse momento. Oremos, queridos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua obra redentora, cirúrgica e espiritual nas nossas vidas. Que venhamos a aprender, a Deus, com esse relato que acabei de expor aqui, com as verdades da tua Escritura, que nos revela o teu amor abundante, a tua graça efetiva nas nossas vidas. Porque quando nós estávamos doentes, quando nós estávamos debilitados espiritualmente, o Senhor veio com mão forte, com mãos de poder, como um cirurgião, diagnosticando a nossa dor, a nossa falha, a nossa maldade, o nosso pecado, e operando dentro de nós uma ação que só mesmo o Senhor em Cristo Jesus poderia fazer. E hoje nós podemos experimentar na nossa vida o que o Senhor fez nesse tratamento em nós. Experimentar todos os dias a restauração pela tua obra salvífica em Cristo Jesus em nós. Obrigado por ser esse Deus amoroso, o cirurgião de todos os cirurgiões. Obrigado porque o Senhor é quem governa tudo e a todos. E é nessa esperança que eu peço a Ti, Deus, abençoe este evento aqui do SEMAP. Abençoe cada um que está aqui dentro e todas as suas famílias representadas. Que seja um momento de grande aprendizado, de somar experiências e compartilhá-las. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Amém. Bom evento a todos. Deus abençoe vocês, viu? Para realizar a sua saudação, convidamos o professor Dr. Fabiano Augusto Petean, docente da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenador acadêmico do SEMAP. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer a nossa devocional, sempre a nossa universidade, a nossa capelania, colaborando aqui grandiosamente com os nossos eventos. Muito obrigado, Rickson, mais uma vez pela sua presença e que continue nos abençoando com a sua palavra sempre. Muito obrigado. Agradecer ao nosso cerimonial, que sempre nos faz aqui nos nossos eventos o trabalho de organização e distribuição das atividades. Agradecer aqui do nosso SEMAP, doutor Antônio Carlos, sempre conosco, sempre apoiando, sempre presente aqui. Uma pessoa que sempre trabalha com visualização do futuro. Tivemos ontem o evento a respeito da reforma tributária, um sucesso total aqui nas discussões. Nós temos a doutora Cássia Pimentel, a nossa organizadora documental, técnica e pesquisadora exemplar do nosso centro, na parte de energia, né? O foco da doutora Cássia é um conhecimento que poucos ainda podem se nutrir a respeito disso. A doutora Cássia também é a nossa pesquisadora aqui a respeito desses assuntos tão importantes do nosso futuro. Doutora Cássia, muito obrigado pelo apoio, pela parceria, pelo companheirismo. Agradecer aos nossos colaboradores, né? A Letícia, o Lucas e a Stephanie pela organização do evento. Quero agradecer a presença do Dr. Ivan, um dos nossos procuradores institucionais aqui da parte jurídica, presente aqui, já representando o nosso setor jurídico. Quero agradecer ao Dr. Eudes Quintino, o nosso chefe de gabinete da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, nos apoiando aqui mais uma vez, que vai fazer parte aqui da nossa mesa final. E, sem mais delongas, em razão dessas questões todas, eu quero apresentar o nosso tema de hoje, é uma discussão sobre a formação ético-profissional do cirurgião bucomaxilofacial. O que é isso? São nossos cirurgiões dentistas que têm uma especialidade que eles vão mencionar para vocês aqui. Eu não vou roubar a fala de nenhum deles. E aqui, já dando início aqui à nossa primeira composição da mesa, eu quero
Dr. Marcos Couto, muito obrigado pela presença também, né, advogado ativo aí nas áreas específicas, né, dessa discussão ético-profissional também. Muito obrigado pela presença. A nossa coordenadora do curso de Direito, a professora Tamara, a doutora Renata Rocha, nossa coordenadora, muito obrigado pelo apoio, Renata, conte sempre com a gente, tá, que representa aqui a Faculdade de Direito. Eu não observei a presença, não me avisaram a respeito da área de saúde da nossa universidade, que também recebeu o convite e também já tem ciência e acompanhamento online do nosso evento. Então, inicialmente, eu quero já chamar para a nossa primeira mesa, doutor Adriano Rocha Germano. Por favor, tome assento aqui à nossa mesa. Doutor Adriano é presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e vai nos honrar aqui com a sua apresentação, trazendo esse cenário também acadêmico, juntamente com a parte técnica das suas exposições. Eu quero trazer aqui na nossa mesa também o Dr. José Roberto Baroni, presidente da Câmara Técnica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Conselho Regional de Odontologia. Dr. José Roberto Baroni também um grande amigo, irmão do nosso outro irmão aqui da nossa universidade, Baroni, os Barones, né? Muito agradecido da presença de vocês aqui hoje. E aqui nós já vamos dando início, então, ao nosso primeiro painel. Esse primeiro painel é o painel dos danos decorrentes da inadequação técnica do cirurgião bucomaxilofacial nos procedimentos cirúrgicos da especialidade. Única informação que eu trago aqui agora, nós temos os nossos alunos da Faculdade de Direito, muito obrigado, meus queridos alunos, de ética profissional e do primeiro semestre, não é isso, Renato? Que estão aqui conosco também, e avisar os meus alunos de ética profissional que, em razão da ética profissional, ao final do evento, a lista estará disponível para assinatura e confirmação da presença nesse evento. Tá certo? Então, já vou aqui ocupar o lugar à mesa e já vamos começar o primeiro painel aqui imediatamente. Muito bem. Para o pessoal que acompanha online o nosso evento, então nós vamos dar início aqui à apresentação do doutor Adriano. Doutor Adriano, é uma honra estar contigo aqui, compartilhando da nossa universidade, trazendo esse trabalho técnico tão precioso que todos os senhores desenvolvem junto à nossa casa. Então, eu já passo a palavra imediatamente. Nós vamos estipular aqui mais ou menos o prazo de 25 minutos, para a gente não atrasar muito o evento em razão do horário. Tá certo? Muito obrigado, seja muito bem-vindo à nossa casa. A exposição é sua. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Agradecimento especial aí à instituição Mackenzie e em nome aqui do nosso colega Dr. Fabiano, né? Agradeço por essa parceria, né, no intuito de melhorar a nossa especialidade e a nossa odontologia. Bem, então coube a mim falar sobre danos decorrentes de uma inadequada técnica, né, do cirurgião bucomaxilofacial nos procedimentos cirúrgicos da especialidade. Então, só enfatizar aqui que eu não tenho nenhum conflito de interesse. As fotos aqui foram autorizadas pelos pacientes, né, em prontuário, no termo de consentimento livre e esclarecido. Então, o Colégio Brasileiro de Cirurgia, a qual eu pertenço, né, ele é uma entidade, né, que visa a promoção aí do conhecimento e a defesa do exercício profissional dos que militam nesta especialidade. Então, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é uma especialidade odontológica no Brasil, tá? Ela tem o objetivo de diagnosticar e tratar cirurgicamente, né, com o objetivo diagnóstico, o tratamento cirúrgico, né, e coadjuvante das doenças, dos traumatismos, das lesões e anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório
e seus anexos. Aí, anexos, entendam a face, né, que são as estruturas crânio-faciais, tá certo? Então, a entidade a qual eu represento, ela está representada, né, em todo o Brasil. Então, por meio desses capítulos, nós temos membros em todos os estados do Brasil e, pela primeira vez, chegamos a 2.000 membros esse ano, no ano de 2023. Essa entidade tem como missão promover a educação continuada e o desenvolvimento da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial em todo o território nacional e zelar pela preservação da prática da especialidade dentro dos melhores padrões de qualidade técnica e legal. Portanto, esse é um dos motivos de estarmos aqui, né, porque é estatutário, é uma missão que nós temos, né, e é a preocupação desde que o colégio foi fundado, há mais de 50 anos atrás, que é justamente trabalhar nesse sentido principal de dar qualidade à formação do cirurgião bucomaxilofacial, que vai representar de maneira positiva na sociedade. Então, o cirurgião bucomaxilofacial pelo mundo, ele tem uma formação bastante diversificada. O que é comum é que há necessidade sempre do conhecimento odontológico. Então, na América Latina, os dentistas, eles são os cirurgiões bucomaxilofaciais. Nos Estados Unidos, a formação do cirurgião bucomaxilofacial ela pode ir tanto pelo caminho da odontologia como pelo caminho da medicina. Na Europa, né, a maior parte vem pela medicina, né, e assim nós vamos ter situações diversas, né, no mundo inteiro, que o professor Lioge vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas apenas para contextualizar, para a gente entender melhor, né, a nossa preocupação. Então, o que acontece no Brasil, né, é que, hoje, no Brasil, existem duas associações internacionais importantes, uma na América Latina e uma outra internacional, que é a International. Né, ambas as instituições, elas falam, né, da necessidade que a formação de um cirurgião bucomaxilofacial, seja pelo caminho da medicina, seja pelo caminho da odontologia, deva ser de, no mínimo, 4 anos. Então, 4 anos de formação, ela é esse, digamos assim, meio que um consenso mundial, né, no que diz respeito à formação mínima de um cirurgião bucomaxilofacial. Então, o colégio ele entende que ele pode ajudar nessa regulamentação, e ela tem atuado ao longo dos anos, junto ao Conselho Federal, junto ao próprio MEC, Ministério da Saúde, no sentido de, né, atingir esses objetivos aí de melhor formação para o nosso cirurgião bucomaxilofacial. Então, o cirurgião bucomaxilofacial, ele... Eu não estava passando aqui, perdão. O cirurgião bucomaxilofacial, ele apresenta uma formação que ele, no Brasil, que vem da graduação, passando pelo processo de especialização ou residência, podendo também ter mestrado e doutorado. Entretanto, o que define para ele, né, o título é ele ser oriundo de especialização ou ser oriundo de residência. Tá certo? Então, no Brasil, né, existe uma formação bastante heterogênea. Por exemplo, você pode ser especialista pelo Conselho Federal de Odontologia e ter só apenas 3.000 horas. Né? Você pode ser especialista pelo MEC e ter apenas 360 horas. Né? Você pode ser ser especialista via residência pelo CFO com 6.000 horas. Ou ser especialista, ser especialista via residência pelo MEC com 8.640 horas. Então, há uma discrepância absurda em termos de formação, e o nosso objetivo é padronizar isso, e por isso que nós estamos aqui em mais um fórum de debate. Então, o que nós acreditamos como entidade, como o Colégio Brasileiro de Cirurgia? Nós acreditamos que a melhor formação é a residência. Essa é uma formação que
ela já está posta e nós contribuímos para que ela ocorresse no MEC, né, em 8.640 horas, durante 3 anos, 60 horas semanais de dedicação exclusiva. Né? Então, e a partir de junho de 2025, né, os nossos membros só serão aceitos, do ponto de vista estatutário, se tiverem esta formação aí. Senão, nós não vamos aceitar mais os membros que tenham formação inferior a esse período aí. Do ponto de vista de área de atuação, a cirurgia bucomaxilofacial, ela atua na face. Né? O nome está falando bucomaxilofacial. Né? É uma área que atua na boca, nos maxilares e nas estruturas crânio-faciais, né, em anexo. Então, o dentista, por exemplo, ele estuda toda a anatomia de cabeça e pescoço. É uma área a qual ele se dedica bastante durante toda a sua formação odontológica. Então, basicamente, aqui vocês estão vendo, né, em amarelo, né, o que a área de atuação do cirurgião bucomaxilofacial. Né, ele envolve os ossos da face, toda a região composta por essas estruturas. Obviamente que nós também precisamos entender que a face é uma estrutura complexa e outras áreas afins também atuam nesta mesma região anatômica, tá certo? Então, a nossa área de atuação. Então, vou pedir aqui licença para a gente projetar algumas imagens, mas que são importantes, né, para a compreensão. Só um detalhe, o pessoal do direito não está muito acostumado com isso, é só para avisar. Tá? Isso. Então, é importante para poder entender a compreensão do que é a especialidade, né, e o que a gente vai discutir aqui em termos de problemática, se eu tenho uma formação... Entrou o Baroni falando, estou vendo o Fabiano. Sérgio está na sala, deu certo. Só clicar agora no microfone e acompanhar com a gente. Então, área de atuação. Então, o cirurgião bucomaxilofacial, ele atua em todas essas áreas que vocês estão vendo. Aí vocês estão vendo uma área que é a cirurgia bucal, procedimentos realizados em consultório, em ambiente odontológico, sob anestesia local. Atua no tratamento das patologias benignas da face, né? Ele não atua nos tratamentos das patologias malignas, é o cirurgião oncológico, cabeça e pescoço, mas ele atua junto com a equipe também na parte de reabilitação. Também atua, né, nos implantes dentários, bastante conhecido de vocês, e também nos implantes faciais. Então, pacientes mutilados por cirurgias oncológicas, a gente coloca implantes em estruturas da face para, posteriormente, né, serem reabilitados por próteses bucomaxilofaciais. Também, acho que saiu a apresentação. Aí mostrando os implantes, né, bucomaxilofaciais, os implantes que são colocados na face, né, para posteriormente reabilitar, né, indivíduos que têm áreas que foram ressecadas ou que foram removidas e têm problemas funcionais e estéticos importantes. Também atua nas reconstruções faciais, né, nas reconstruções ósseas dos maxilares, as cirurgias para ressecção de tumores ou perda desses segmentos que são necessários reconstruir, né, a região mandibular, por exemplo. Atua, né, não só na região da mandíbula, mas também na região da maxila, região orbitária, toda a região facial também. Então, exemplo aí, esse garotinho que tinha um tumor, né, benigno, mas agressivo, que atingia toda a região do terço médio da face. Né? A gente reconstruiu, né, removeu o tumor e reconstruiu com enxertos de costela, né? E aí o garotinho reabilitado, né, pronto para a sua vida social. Então, o garotinho crescendo, né, e já adolescente, sem sequelas maiores. Então, atua, né, nessas reconstruções maiores, é uma paciente, uma jovem paciente também, com um tumor agressivo, né? Então, um tumor bastante agressivo que a gente vai precisar... aqui, está aqui a garota. Então, um tumor bastante agressivo da paciente. Aí mostrando que a gente usa bastante tecnologia. Hoje é uma especialidade que usa muita tecnologia
para fazer diagnóstico, para fazer planejamento, para fazer execução cirúrgica dos seus casos. Então, mostrando aí o que a gente vai, a preocupação que a especialidade tem, não só em tratar, em erradicar lesões, mas também em devolver o paciente para a sociedade, né, do ponto de vista estético e funcional. Então, é um procedimento agressivo, mas necessário, mas o paciente reabilitado, né, e, mesmo diante de cirurgias mais agressivas, né, o paciente tem um bom resultado facial, né, porque há sempre essa preocupação. Então, isso é algo que a gente sempre se preocupa. O trauma bucomaxilofacial é uma outra área de atuação, né? As fraturas faciais, os acidentes automobilísticos, as esportivas, quedas, enfim, também são bastante comuns, né? Os ferimentos por armas de fogo que atingem, né, a região facial, né? As fraturas gerais do complexo, né, panfaciais, que envolve todos os ossos da face. Então, o cirurgião bucomaxilofacial também tem uma atuação bastante importante aí, né, estando nas urgências, nas emergências dos hospitais, né, públicos e privados por todo o Brasil. Tá? As cirurgias das deformidades dentofaciais, os pacientes que têm problemas, né, relacionados à má posição dos maxilares e das estruturas faciais, né, onde, através de procedimentos cirúrgicos, a gente consegue melhorar, né, a face e a função destes pacientes. Dá para a gente ter uma ideia, né, das modificações que aconteceram nesses pacientes, aí o antes e o depois. Né? Antes e depois, um paciente, por exemplo, como esse, que tinha uma apneia severa do sono, não dormia, não respirava, mas, através dos procedimentos bucomaxilofaciais, consegue hoje viver tranquilamente. E são várias situações, né, das anomalias craniofaciais, são muitas deformidades, né, que podem se apresentar. As assimetrias da face, né, as faces tortas, né, que também podem ser corrigidas, né, também são procedimentos bastante realizados. Né, os sorrisos gengivais, né, aquele sorriso Ronaldinho Gaúcho, né, também podem ser minimizados, podem ser corrigidos, né, gerando um padrão facial, né, mais agradável. E, por fim, chegamos, né, na área de atuação, na última área de atuação, que são as cirurgias da articulação temporomandibular, que é essa articulação onde a gente abre e fecha a boca, realiza os movimentos mandibulares, né, que são importantes aí para a nossa função, como respiração, fala e mastigação. Então, também é empregado bastante tecnologia, que há uma curva de aprendizado para isso, né, que requer uma curva de aprendizado para isso. Então, podemos ver alguns casos, crianças que não abriam a boca, né, e que geraram deformidade significativa, que passaram por cirurgias de articulação, né, para poderem, né, abrirem a boca e crescerem ao longo dos anos com função e com qualidade de vida. Então o cirurgião bucomaxilofacial, ele, né, nós já podemos entender muito bem por essa apresentação que é uma especialidade que ele apresenta um amplo escopo de atuação. Então, se ele apresenta um amplo escopo de atuação, né, consequentemente, a necessidade de longo tempo de formação. Isso, na nossa concepção, né, é algo que está literalmente associado. Né? Então, não podemos permitir, né, que pessoas mal formadas estejam atuando, né, dentro de um escopo tão amplo na especialidade. Né? E isso, né, essa diversidade, essa falta de padronização na formação, muitas vezes pode, né, levar, né, e acaba acontecendo, acidentes cirúrgicos, complicações e sequelas, né, que muitas vezes não são nem possíveis de serem corrigidas. Né? Então,
Se eu melhoro a formação do meu profissional, eu, consequentemente, diminuo a possibilidade de acidentes, de complicações e de sequelas. Então, o nosso objetivo é justamente, como instituição, né, prezar pelo alto nível da especialidade e, consequentemente, né, melhorar a atuação desse profissional junto à sociedade. E não é incomum vermos notícias como essa, né, notícias onde, né, você tem profissionais que são processados, né, e acabam sendo penalizados por erros, né, e, muitas vezes, né, esses erros podem, inclusive, colocar em risco a carreira do profissional e, mais ainda, muito mais danoso, o que ele provocou, né, naquele paciente. Então, é algo que a gente precisa realmente se preocupar, porque o dano ele pode, de fato, acontecer. Né? E, como não bastasse todas as questões relacionadas à própria técnica profissional de formação, vem a questão ética também, né, que muitas vezes, né, devido a uma má formação técnica, né, acaba tentando, né, adquirir recursos, né, em virtude de outros meios também. Então, isso pode estar linkado uma coisa à outra, e isso não é uma coisa adequada, como existe. Se vocês fizerem uma pesquisa aí no Google, vocês vão ver, né, inúmeras situações como eu estou relatando, não só na área da odontologia, da área da cirurgia bucomaxilofacial, mas também dentro da área médica de uma maneira geral. Então, uma má formação, né, ela pode gerar problemas. Então, esse é um paciente que foi fazer um procedimento, né, de lipectomia, né, pós-cirurgia. Um procedimento que você vai aspirar a gordura debaixo da mandíbula. Né, e ele fez aí um grande hematoma, né, que poderia ter levado à morte, se não tivesse sido atendido a tempo, não tivesse feito um procedimento, né, de urgência para coibir, né, esse sangramento. Esse aqui é uma paciente... Né, essa é uma paciente de um procedimento muito conhecido de vocês, que chama bichectomia. Né, um procedimento onde se tira a gordura da bochecha, bilateralmente, para tentar marcar a maçã do rosto do paciente, para ter uma face mais esqueletizada, né, que está na moda, uma face mais parecida com a Angelina Jolie. Né? E aí uma paciente que fez um grande hematoma, né, quase teve um choque também hipovolêmico, e, obviamente, que, tecnicamente, houve problemas aí, claros, né, já que não existia nenhum problema sistêmico nesta paciente. Então, uma paciente grave, né, internada, que precisou de atendimento especializado, né, urgente. Então, existem inúmeras situações, né, o professor Baroni vai chamar a atenção, né, de alguns destes, mas o que chama mais atenção, muitas vezes, é que o profissional errando, ele não busca alguém mais experiente para o auxiliar. Ele continua insistindo no erro. Né? E aqui é um exemplo claro. Né? Se você não precisa ser especialista para ver que algum problema do lado direito daquela mandíbula ali, né, já decorrente de um problema provocado por ele. E ele continuou a fazer, né, coisas erradas em termos de princípios de tratamento que só um especialista deveria, né, entender completamente. Tá aí, os absurdos, né, são inúmeros. Então, a gente vai ficando um pouco mais velho e a gente vai vendo, né, tudo que vai acontecendo, que vai chegando até a gente, principalmente quem trabalha em instituição, né, pública, né, que a gente recebe muito paciente, que tem serviços de residência, né, a gente recebe uma quantidade enorme de paciente e a gente acaba vendo muitos problemas.
Então, aqui um outro caso, uma paciente que foi operada, foi feita uma cirurgia ortognática nela. Cirurgia ortognática é uma cirurgia de movimentação dos maxilares, mas a paciente, né, relatava que existia dores na articulação previamente à cirurgia, mas, mesmo assim, o cirurgião operou, inclusive dizendo que aquelas dores na articulação elas seriam cessadas após a cirurgia, né? E o contrário. Então, a paciente, com o tempo, aumentaram as dores, a mordida ela acabou ficando cada vez mais alterada, e a gente percebe, né, que o que aconteceu com esta paciente é que as suas articulações desapareceram, elas reabsorveram por completo, né? E isso foi algo que não gostaria de acontecer, né? Enfim, é um paciente que passou por um procedimento utilizando próteses para poder restituir a articulação, tá certo? Para poder devolver a capacidade estética e funcional desta paciente. Aí mostrando a paciente, abrindo a boca, né? E já realizando suas atividades de uma maneira geral. Aqui uma outra paciente que passou por um procedimento cirúrgico, né? Mas um procedimento cirúrgico era um tumor benigno de pequena dimensão, mas ela foi tratada como se fosse um tumor maligno. Então, isso era algo impensado para tratar essa paciente desta forma. E aí, uma série de sequelas ocorreram em decorrência disso. Uma paciente com uma mordida totalmente alterada, uma face torta, né? E que também passou por um procedimento cirúrgico para corrigir, né, toda essa estrutura perdida e devolver função e estética facial. Então, a gente, muitas vezes, acaba, né, gerando, além de todo o custo biológico, psicológico, né, mas também um custo financeiro, a própria estrutura, né, que aí está. Então, mostrando aí, né, o caso antes e depois. Tenho mais um minutinho. E aqui é um outro caso que é bem interessante, que esse paciente ele não abria a boca, só abria 15 milímetros, na verdade, e o colega propôs uma cirurgia para remover o segmento, né, que existiria ali próximo à base do cânio, em virtude de uma fratura, para permitir que ele abrisse a boca. Quando chegou na cirurgia, ele não conseguiu remover o fragmento, ele não conseguiu fazer com que o paciente abrisse a boca mais do que já abria, mas, mesmo assim, ele colocou o dispositivo protético, porque havia algum benefício nisso, né? E aí o paciente precisou realmente ser reoperado, né? E finalizo a minha apresentação com esse caso emblemático, né? Esse paciente ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu, né, casa, carro, tudo que foi de bens, ele vendeu para tentar resolver o problema dele, né, onde ele iniciou, né, todo o tratamento dele iniciou com uma única coisa, que era colocar implante dentário. E ele acabou sem a metade da mandíbula, né, e totalmente arruinado financeiramente. Então, observe, isso aqui foi quando ele chegou para mim. Esse era o aspecto facial, uma face bastante sofrida. Dá para ver essa porção mandibular com um sulco bastante importante, saindo secreção purulenta, uma exposição de metal dentro da boca, ou dentro e fora da boca. Dentro da boca, bastante pus, secreção. Então, ele iniciou para fazer a colocação desses 5 implantes. Depois desses 5 implantes e alguns enxertos, ele teve uma fratura da mandíbula, isso em 2010. O cirurgião ele fez um tratamento para tentar resolver o problema, mas que não tem, digamos assim, tecnicamente está totalmente incorreto, tá? E aí falhou esse tratamento. Ele fez novos tratamentos, também tecnicamente incorreto, né? E o problema só agravava, ele perdia cada vez mais segmento mandibular, né? Mais tempo
mais medicamento, sem perder o emprego. Ele era um funcionário terceirizado da Petrobras, na época, e ele vai perdendo tudo que tem, até que muda de cirurgião, e o cirurgião faz um outro procedimento, que também, quem é cirurgião aqui, sabe que, tecnicamente, não foi a melhor escolha. Né? E nada dá certo. Então, fratura também esse dispositivo, depois troca por essa prótese, a prótese se expõe dentro da boca, perde essa prótese, troca por uma outra prótese, vai para a oxigênio terapia hiperbárica, tá? Vai para a oxigênio terapia hiperbárica e chega nas minhas mãos. O que é que eu faço? Simplesmente, né? Simplesmente tirar o que ele tem, né? Falar para ele que o tratamento dele tem limitações e que, para poder ele resolver esse problema, vai requerer procedimento X, Y e Z, e que não há nenhuma garantia de que esse procedimento vá funcionar adequadamente. Então, esse paciente, né, alguns anos depois, tira a vida, né, e, infelizmente, foi uma história trágica que aconteceu aí, nesse caso. Então, como considerações finais da minha apresentação, eu finalizo a minha apresentação, mais uma vez aqui, agradecendo a oportunidade, pedindo apoio, né, à instituição Mackenzie, né, ao doutor Fabiano, em especial, mais uma vez, para que a gente possa avançar, né, nas nossas pautas de melhoria para a especialidade, né, e também, né, o apoio institucional aí do nosso CRO, do nosso CFO, né, para que também a gente, de fato, tenha uma mudança dessa triste realidade, né, que não é rotina, mas que acontece e que é necessária, né, algum tipo de intervenção. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, professor Adriano, na sua função, no seu trabalho, na sua posição, eu imagino quanto é difícil se deparar com uma situação como essa e a importância que nós observamos na formação técnico-profissional de forma íntegra e adequada. São situações que não são transparecidas para a população, não são transparecidas pelo público em geral, e a vinda dos senhores aqui hoje é exatamente para demonstrar que nós, da Faculdade de Direito e dos estudantes de Direito, na formação ético-profissional, nós precisamos dar as mãos, como já fizemos isso, por já quase quantos anos, Baroni? 4, 5 anos já, falando sobre integridade, tanto lá no Conselho Regional de Odontologia, quanto no Colégio Brasileiro de Traumatologia Bucomaxilofacial, que nós precisamos mudar o paradigma usando o nosso Centro de Política de Integridade para auxiliar nesses projetos e auxiliar nesse material todo, e já dizendo para os presentes que esse material ele vai ser compilado e ele vai ser encaminhado depois para os órgãos, né, regulamentadores da matéria, da especialidade, para fomentar a nossa política pública, com a finalidade de modificar essa preparação e trazer a melhor situação para todos nós. Correto? Muito obrigado, Adriano, pela presença. Imediatamente eu passo a palavra para o Dr. José Roberto Baroni, um grande amigo, que vai falar para nós aqui mais um pouquinho dessas circunstâncias, das características referentes a essa área e ainda o tema da sua apresentação também, falando sobre essas questões, problemas e questões. Baroni, os dois barones, né? A casa é sua, seja muito bem-vindo, sempre quando quiser e precisar, estaremos de braços e portas abertas. Fique à vontade. Bom dia a todos. Obrigado, Fabiano. Inicialmente, eu preciso
postergar essa amizade aí pelo Fabiano. Eu conheci o Fabiano, eu já estava no conselho, a gente já fazia alguns fóruns lá, referente à especialidade, e aí, com isso, nesses fóruns, a gente viu a necessidade de se discutir muito entre cirurgiões, e precisávamos de um apoio jurídico, né? E aí, eu, conversando com o meu irmão, que é promotor de justiça, você tem algum colega que pudesse falar da nossa legalidade de trabalho com relação, como o Adriano falou, a gente é cirurgião dentista que trabalha em hospital e que usa o plano de saúde médico do paciente. Então, é uma situação totalmente adversa. Aí ele me indicou o Fabiano, o qual eu levei ao conselho, fez com a gente várias palestras na Casa da Odontologia, depois até durante a pandemia online, né? E eu me lembro muito bem a primeira vez que o Fabiano chegou lá, eu não conhecia, né? E a gente, cirurgião, como chegamos aqui, né? Todo mundo chega com o seu computador, até porque para a gente, se não mostrar a imagem, não é nada, né? Chega com o seu computador embaixo do braço, ou pendrive, ele chegou, eu falei, cadê o seu computador? Não tem um computador. Chegou com 4 papéis ali. Eu só preciso de uma mesa. Espalhou os papéis na mesa, você se lembra disso. Quem é aluno dele deve saber que ele trabalha assim, né? E aí ele deu um show na primeira aula. Deu um show que nos cativou e começamos a chamá-lo. E aí o Lioge, uma vez, o viu e o abduziu para o colégio, quando era o vice-presidente do colégio, na última gestão, e já aproveitou aí dos dotes do Fabiano com essa relação aí, que uma aula fantástica, e ele acabou se interessando muito pela nossa especialidade e pelos problemas que a gente tem. E trouxe aqui para o Mackenzie, e agora a gente está aqui, né? Eu estou achando que ele quis se vingar de mim, porque eu levei ele para falar para os dentistas, agora ele me traz para falar para os advogados, né? E eu costumo dizer que o melhor amigo do cirurgião tem que ser um advogado, né? Hoje, nos dias de hoje, advogado é tudo na vida das pessoas. Então, vocês estão no caminho certo, quem está aí estudando direito. Bom, inicialmente eu queria fazer um agradecimento especial ao nosso presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, o professor Braz Antunes, que hoje também representa o Conselho Federal de Odontologia, na pessoa do Dr. Cláudio Miak, que no final vão fazer uma saudação, um debate. Tá? É muito bom para mim estar participando de uma mesa, representando o Conselho como Câmara Técnica, né? Só lembrando a vocês que o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo é um órgão fiscalizador de atividade profissional. Mas, para tanto, há alguns anos atrás, ele falou assim, a gente vai fiscalizar, mas nós somos dentistas, a gente quer primar pela preciosidade de todas as especialidades da odontologia. E, no caso nosso, na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. O colégio, instituição, do qual também já fui vice-presidente, tem um trabalho grande lá, sempre, durante esses 50 anos, trabalhou para elevar o nível da especialidade e da formação de seus profissionais. Então, agora, o Adriano já falou bastante aí sobre as responsabilidades do colégio, o Lioge é uma pessoa também que tem um viés muito importante e briga muito com isso já há alguns anos para a formação adequada do cirurgião bucomaxilofacial. Trouxemos também, por indicação nossa aqui, para o Dr. Fabiano, o Dr. Pablo, que é o advogado responsável pela ética do CROSP, né, que é uma pessoa também que vai nos ajudar bastante, sempre tem nos ajudado bastante e conhece muito do que é ou não ético na profissão. Eu costumo dizer que a ética, ela vem junto com a educação, né? A ética costuma vir na educação da sua casa, né? E ela é importantíssima em todos os pontos da formação, mas na nossa especialidade, na pós-graduação, na residência, ela é de suma importância. Eu acho que daí a gente vai corrigir grandes desvios éticos de nossa especialidade, é o que a gente vai tentar mostrar para vocês nessa apresentação. O tema, né, que a gente discutiu, doutor Fabiano, os danos decorrentes de inadequações técnicas do cirurgião bucomaxilo nos procedimentos cirúrgicos da especialidade. Né? E a gente entende, eu queria citar aqui a frase de um grande amigo, mentor, o professor Mário Gabrielli, a gente talvez esteja nos assistindo online, a gente fez alguns cursos juntos, e ele costumava dizer o seguinte, se o meu residente que eu formei em 5 anos
tiver melhor do que qualquer professor da equipe, eu falhei no ensino. Porém, se depois de 15 anos ele não tiver melhor que todos nós, aí o aluno que falhou na sua formação. O que a gente quer dizer com isso? Não existe formação para um bucomaxilo de 5 anos. A formação é lenta, talvez no mercado financeiro, no mercado de games, com 25 anos o cara seja o cara, consiga comprar sua Porsche, sua cobertura. Na nossa especialidade, a formação é lenta e gradativa. A gente faz a residência e dá as ferramentas para esse aluno ele iniciar sua vida junto de alguma outra equipe que tenham as pessoas mais experientes que ele e não iguais a ele, e para que eles possam aí desenvolver, fazer cursos, se adequar melhor, para que aí sim ele possa, depois de 10, 15 anos, desenvolver a sua técnica de uma maneira correta e ética e profissional. A gente vê muitos erros causados por iniciativas muito pioneiras. Sai da residência, eu vi lá na minha residência 10, 15 casos de cirurgia ortognática, sob supervisão do cirurgião que estava ali do lado para botar a mão em pequenos erros. E aí ele acha que ele sabe fazer. Então, aí que acontecem os maiores erros. A gente tem essa frase lá no CRO muito bem... não está... é aqui, né? Peraí, desculpa, eu estou passando... Desculpa, boa. A gente tem essa frase, boas práticas, muito bem conscientizada. O que são boas práticas em cirurgia? Boas práticas é o cirurgião desenvolver uma técnica adequada, é o cirurgião ter um bom relacionamento com toda a sua equipe, é o cirurgião ter um bom relacionamento nos hospitais, nos convênios que ele trabalha, no serviço que ele trabalha. Às vezes, isso é muito comum, o cirurgião ouvir falar assim, olha, tem aquele cirurgião fulano de tal, o cara é excelente tecnicamente, mas ele é péssimo de relacionamento. A hora que ele chega no centro cirúrgico, os anestesistas se escondem dele porque não querem fazer anestesia para ele. Então, ele não é um bom cirurgião, ele não tem boas práticas, né? Então, hoje, para você ser um bom cirurgião, você tem que ter um conjunto de fatores que vão te induzir a essas boas práticas e ter um retorno, um feedback com o paciente, a responsabilidade para com o paciente. Isso é uma coisa que, às vezes, eu percebo que não existe tanto, né? Eu queria falar para vocês um pouco do que a gente vê no serviço público que eu trabalho há mais de 30 anos, que é o Hospital do Servidor Público Estadual, é o IANSP. O servidor ele é o segundo maior hospital de São Paulo, ele tem 1,5 milhão de usuários, e a gente atende todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Então, alguns casos que vocês vão ver aqui são casos que chegam lá por conta de o paciente, enquanto tem convênio privado, ele é atendido por 1, 2, 3, 4 cirurgias pelo mesmo cirurgião, para resolver um problema que tem que ser resolvido numa situação única, e depois ele cai, ele perdeu o convênio, até por conta dos procedimentos, ele perdeu o convênio, e aí ele cai no serviço público, que muitas vezes não tem todas as condições de resolver situações que a gente vai ver a seguir. Bom, a gente tem erros iniciando com o seu diagnóstico, né? Então, a gente vê, ainda essa semana eu vi uma paciente que há 20 anos, ela apareceu essa semana no servidor, há 20 anos ela teve um diagnóstico errôneo de um tumor benigno na mandíbula, e ela tem lá tudo documentado, que era um cisto e foi ressecada a mandíbula dela, e, a partir daí, são 20 anos de história e de reintervenções, mais ou menos como esse caso que o Adriano mostrou. Então, um diagnóstico errado pode trazer uma sequela extremamente desastrosa. Indicação, né? Precisava fazer uma coisa e fez outra. Então, isso também acontece muito na nossa prática diária. Má prática com usos inadequados de DMI ou OPME. DMI são dispositivos médicos implantados ou órteses e próteses especiais e materiais especiais. Hoje, toda a área da medicina ela depende de dispositivos médicos implantados. A tecnologia ela traz muitos benefícios que são
muito favoráveis a todas as especialidades, inclusive a nossa, mas que, quando usados incorretamente, podem trazer um mal para o nosso paciente nessas condições. Erro de execução de técnica, né? Fez uma técnica errada e, por conta disso, vai causar uma sequela para esse paciente. Autonomia cirúrgica, que é o que eu falei para vocês. O aluno sai da formação e ainda quando sai da residência, a gente ainda tem que dar graças a Deus, porque tem cursos inferiores, como foi citado aqui pelo Dr. Adriano, de 360 horas, que pode qualificar, teoricamente, um bucomaxilo, mas que não serve para a prática, né? Então, aí o aluno acha que ele já está pronto para o procedimento, né? Então, esse é o maior erro. Eu achar que eu estou pronto. Eu acredito que nenhuma pessoa é capaz de causar um mal propositalmente, mas sim, inconscientemente, achando que sabe fazer e não sabe. Eu acho que esse é o nosso maior ponto de discussão. As consequências disso são clássicas, né? Reintervenção, e isso aumenta muito o custo, tanto no SUS, ou muitas vezes o SUS não consegue acompanhar o que foi feito na medicina privada, não tem condições financeiras para isso, e aí a gente tem sequelas permanentes, como o caso que foi mostrado aqui pelo Adriano, processos de responsabilidade civil que estão se aflorando, estão aumentando cada dia, né? Todo cirurgião tem feito seguros de responsabilidade civil, aumentaram drasticamente. As associações estão dando, o colégio dá um seguro de responsabilidade civil para os seus sócios, porque existe já, naturalmente, a dificuldade técnica que pode gerar uma intercorrência e existe os casos de aterogenia realmente. Processos éticos junto ao CRO, o Dr. Pablo vai falar sobre isso, né? E esses processos também têm aumentado nos últimos anos. Mas o que pega mais para a gente, que representa a nossa especialidade, é a exposição negativa da especialidade, né? Olha, você vê, o bucomaxilo, o Dr. Braz está nos ajudando agora, a gente está brigando junto aos hospitais que estão descredenciando equipes de buco, porque causaram problema lá, né? E ele tem dado um apoio incondicional nisso daí, a gente tem conversado com alguns hospitais, porque a gente tem uma característica totalmente diferente. Somos dentistas que fazemos parte do corpo clínico, né, do hospital. E o que eu vejo muito é a falta de responsabilidade para com o paciente, né? O paciente, enquanto tem o plano de saúde médico, o cirurgião atende ele. Depois que ele perde por algum motivo, porque foi mandado embora, aí o cirurgião fala, olha, agora você tem que procurar um serviço público, porque você já não tem mais o plano, mas eu já te operei 3, 4 vezes, né? Cadê a responsabilidade ética desse cirurgião para com o profissional, para com o paciente, né? Então, a gente vê esses dias, essa mesma paciente que nos procura, eu falei, por que você não volta onde fez? Eu perdi o plano, mas o responsável é quem te operou. Mas aí ele mudou de consultório, ele falou que ele não atende mais. Então, não existe essa responsabilidade mesmo para com os pacientes. Eu vou passar a mostrar alguns casos, só para vocês também entenderem, como o doutor Adriano mostrou. Esse é um paciente que procurou o serviço, o pronto-socorro do Hospital do Servidor Público Estadual, e aí, claramente, com um abscesso na face, né? E a gente foi fazer a drenagem, um abscesso que tem um risco eminente de evoluir para um quadro grave, levando à morte do paciente. E aí o relato do paciente era que ele foi fazer uma extração num consultório dentário e tirou o dente, e aí depois ele voltou lá, falou que estava com um pouco infeccionado, e aí o dentista deu um antibiótico com uma posologia totalmente errada, né? Os horários de tomagem totalmente errados. E a gente foi, então, ver o que tinha acontecido e radiografamos, e a gente viu que esse dentista sequer tirou a raiz, não fez um raio-x, não viu que tinha um siso numa área de extração, o que causou uma fragilidade na mandíbula e uma fratura mandibular. Para quem é cirurgião, sabe que o tratamento desses casos aqui é extremamente difícil.
Ele vai ter uma perda de substância significativa após a remoção desse siso, que vai ter que ser removido, e vai ter que fazer um acesso extraoral por fora na pele, para que se ponha uma placa reconstrutiva, e a recuperação dele vai ser bem complexa, e primeiro se tratando desse quadro infeccioso. Uma outra situação bastante similar, o paciente foi no dentista fazer a extração de um dente do siso, que provavelmente estava similar ao do lado... Esse aqui aponta? Será? Aqui. Não, aqui. Não está aparecendo na tela. Que estava similar ao do lado de cá, ele tirou o siso e fraturou a mandíbula. Até aí, pode acontecer. Numa extração, pode acontecer uma fratura mandibular. Mas aí ele colocou placas incorretamente, 2 placas que não serviam para isso, e aí fraturaram-se. Fraturaram-se, e aí joga esse paciente na rede pública para que se faça a correta redução, com uma placa reconstrutiva, e colocando os cotos na posição que não estavam, né? Virou a mandíbula de um lado, tal, e reposicionando de alguma forma. Uma situação bastante similar, o paciente passou por uma cirurgia em centro cirúrgico para tirar o siso, depois percebeu-se que fraturou a mandíbula, depois colocou-se uma placa que também era ineficiente como a anterior, e depois colocou uma placa que também não está boa, né? Então, me procurou agora, nessa 4ª situação, para que a gente possa remover essa placa com quadro infeccioso, para que possa ser reconstruído adequadamente essa mandíbula. Casos de ortognática, o doutor Adriano também mostrou, a gente sempre põe desse lado aqui, do lado esquerdo, o antes e o depois, né? E aqui está certo. Esse é o antes e aquele é o depois, né? Então, totalmente errado, né? O paciente, numa condição dessa, ele causou uma deformidade na paciente, e aí a gente vai radiografar e a gente vê maxila com placas soltas, mandíbula rotacionada, placas quebradas, falta de escolha de material, material inadequado, movimentação inadequada, paciente que passou por 3 procedimentos com o mesmo cirurgião para chegar neste ponto, né? Psicologicamente afetada, custo absurdo para a operadora, né? E precisando ser reintervida, né? O uso inadequado de material aqui, quem é cirurgião sabe que essas 3 placas é um exagero, é um absurdo. Ah, mas o que tem que colocar mais? Tem, que pode prejudicar, pode dar reação térmica nessa região por conta desse excesso de material. Excesso também é ruim. Se esse paciente precisar de uma hora de fazer uma nova intervenção na mandíbula, vai ser terrível para o cirurgião ter que remover essas placas. Ou situações como essa, né? Mais excesso de material, os parafusos das placas mandibulares perto dos dentes, né? O que pode também causar lesões dentais. Na parte superior, a gente vê que são placas colocadas uma em cima da outra, sem sentido nenhum, não colocado nos lugares que deveriam ser, que são os pilares corretos. Ou situações como essa, né? A gente tem, e o doutor Adriano também mostrou um caso bastante interessante, as próteses de côndilo, de fossa e côndilo, elas vieram para ajudar pacientes com patologias importantes, com situações de tumores, com situações de reabsorções condilar, né? E aqui ela foi colocada e ela foi feita para amputar o côndilo ou pacientes que não tenham esse processo. E aqui ela foi colocada em cima do côndilo, dá para ver bem que os côndilos estão por baixo das próteses, né? Então, são situações que realmente não têm indicação. Ou situações como essa, que se o cirurgião se propuser fazer isso em nível ambulatorial, ele vai ter um grande problema, né? Isso aqui são dentes, são extrações de dentes do siso, mas que tem que ser feito sob anestesia geral em hospital, porque o risco de fratura é eminente, e pós-operatória. A gente vê aqui, né? E a documentação é extremamente importante. O cara, sem raio-x, sem tomografia nos dias de hoje, sem ressonância, sem exames complementares, não dá para fazer nenhum procedimento. Cistos como esse também têm indicação importante de se fazer em hospital, reconstruir com placa para prever uma possível fratura pós-operatória, cistos significativos também.
a gente sabe todos esses problemas que a gente tem, o que a gente precisa descobrir as soluções, né? O doutor Fabiano está ajudando muito a gente aqui, já estou me acabando, doutor Fabiano, está ajudando muito a gente a desenvolver coisas. O CRO, o doutor Braz vai falar isso daqui a pouco, ele também tem um papel importante de levar nossas reivindicações ao CFO para a gente manter o padrão de ensino nos moldes que a gente acha correto, né, que são as 8.000, 9.000 horas de formação com relação ao cirurgião bucomaxilofacial. Boas práticas é a palavra. Eu acho que para você ter, se você tiver boas práticas, com certeza você vai ter uma ética apurada, você tem que ter um bom relacionamento com o seu paciente, você tem que ser honesto com ele, correto com ele, não menosprezar procedimentos. Isso é um procedimento simples, é uma coisa simples para você. Não existe isso em cirurgia nenhuma. Né? A gente fala que uma extração nunca menospreze um procedimento. Uma extração simples pode se tornar complexa e, às vezes, uma cirurgia de alta complexidade pode ser mais simples. Muito obrigado a todos. Era isso que eu tinha para apresentar. Doutor Fabiano, espero ter atendido aí as suas expectativas. Aí. É evidente que os senhores estão dando um show aqui hoje, nessas apresentações, e essa elucidação dessas áreas são importantes na parte do estudante de Direito também, porque todos vocês que forem atuar na responsabilidade civil, nas ações de indenização, seja pelo paciente, seja pelo profissional que trabalhou corretamente e o paciente inventou histórias, não é? Então, de todos esses lados, há uma questão muito importante nesse cenário. Imediatamente, então, eu peço aos senhores aqui o meu agradecimento de coração a essa primeira parte da nossa exposição.